Se você já gritou com os poderes de Goku, se você já fez os sinais de ninja de Naruto, ou se você já quis isso pra Grand Line, então você já foi impactado pela Shonen Jump de alguma forma. Porque a Shonen Jump não é apenas uma revista, ela é um mecanismo de produção de cultura, óbvio, né? Obras muito famosas lá do Japão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a revista Weekly Shonen Jump, né? E vai falar sobre o impacto cultural dela e também sobre os processos de publicação do mangá, além da história. E a gente vai falar tudo isso logo depois da vinheta. Savara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Savara Show. Meu nome é Mário, eu fui impactado pela Jump mesmo sem conhecê-la, porque, obviamente, eu sou muito fã de Dragon Ball e a Jump fez a minha história como otaku. E junto comigo está o Jin. E aí, beleza, gente? Shonen Jump é tudo de bom. E eu tenho uma teoria minha, que eles patrocinaram o jogo do God of War, o quarto jogo do God of War. Por quê? Porque em japonês o cara fala Shonen. Quer dizer que o Boku no Hero Academia também, né? Também. Faz referência direta. Teoria Shonen. Shonen. E junto conosco também está o Seiji. Que é o Seiji e atira a primeira pedra quem nunca viu um anime vindo da Weekly Shonen Jump. Um anime vindo da Weekly... Ah, sim, mas um anime de um mangá que veio de lá, né? Exatamente. Inclusive, sabe que a Shonen Jump tipo, é famosa porque, não só pelos animes, mas eles também tiveram alguns jogos produzidos diretamente das obras deles, mas focado na Jump, assim, sabe? Tipo, Sim. Eu fui ver depois e a Jump ela tem 2 jogos no NES, né, que é o Famicom. Mano, são jogos aleatórios, assim, que olha, você anda e você encontra os personagens da Jump lá. Entendi. O único que me veio à cabeça, assim, é o de DS, o Ultimate Star? Ultimate Stars. Nossa, tem dois. adoro esse jogo. Tem o Jump Super Stars e o Jump Ultimate Stars. É o Super Stars, que apertar de baixar é o quadrinho que você vai apertando. São os mesmos. Aí, um é evolução do outro, porque deu tanto sucesso, né? E aí eles botaram 1 milhão de personagens, aí você conhece muitas obras por causa disso. Eu não lembro. Eu tenho oficial, eu tenho um. Eu devia ter trazido. Você tem o original? Eu tenho o original. Mano, esse é o minha quest, assim, eu procuro esse jogo original há anos, assim. Eu lembro que eu comprei o 3DS, aí logo no dia seguinte eu fui lá na Santa Efigênia, peguei esse e peguei Pokémon. Mas você não comprou o DS, você comprou o 3DS. Foi 3DS, eu não tive o DS. Mano, Jump Ultimate Stars é meu sonho, tipo, eu ainda vou achar ele original com capa. Não, o meu tá em perfeito estado, cara. Você vende ele, Yuri? Não, me bota no... Depende. Olha, depende da proposta. Depende da proposta. Pagando bem. Calma aí também, né? Tem o limite de orçamento. Então. Ó, a gente vai falar da Weekly Shonen Jump, né? Sobre essa revista que é muito famosa lá no Japão e a gente vai explicar os motivos, né? Como é que ela funciona e tudo mais. Acho que antes da gente começar a falar da Shonen Jump, a gente tem que falar um pouco da história dela, né? Porque não necessariamente se entrelaça com a história dos mangás, né? A história do mangá no Japão é diferente de como é que é a história da Shonen Jump por si só, né? Porque a Shonen Jump, ela surgiu no momento em que os mangás já eram famosos, né? Sim. E já existiam outras revistas de mangás, né? Sim. Não, e também tinha muita revista que não era especializada em mangá, mas tinha mangá. Uma que não é um pouco mais recente, mas que é um excelente caso, é a New Type. Sim, a New Type, só que eu acho que ela é mais recente, né? Não, ela é mais recente, mas porque é uma revista que fala sobre notícias de anime, fofocas e tudo mais. E os mangás da Clamp saem nela. Ah, não sabia. Mas isso antigamente também? Eu não sei se... Eu acho que hoje em dia ainda é assim, viu? Não eu não tenho certeza, não. É que a Jump, ela, na verdade, ela viu quando já existem 2 grandes revistas ali, que é a Shonen Sunday e a Shonen Magazine, cara. Isso. Uma da Kodansha. E outra da Shogakukan. Isso, Shogakukan. Né? Só que aí agora inverteu, porque a Jump tá acima delas. Exato. Em questão de venda. Exato. A Jump ela surgiu lá em 68, né? Pela Shueisha. A gente tem que falar que é vindo da história da Shueisha, né? A Shueisha, ela veio aqui, ó, como, na verdade, uma divisão de entretenimento da Shogakukan. Olha só, em 1926. Então, eles lançaram uma revista pra competir com a própria Shogakukan? Não. Ela, na verdade, a Shogakukan, em 1926... criou uma divisão de entretenimento, que é a Shueisha. E aí, depois, a Shueisha separou. Entendi. Virou uma editora própria. Isso era bem comum na época. Tem Isso. várias... Mas a gente tá falando de década de 20 também, né? Muito tempo. Há 100 anos atrás, cara. Eu tenho uma ideia. Mas antes de começar a entrar pros menores, eu acho legal contextualizar o que é essa revista, como é que ela é, como é que ela funciona, né? Justo. Cara, talvez os ouvintes mais novos não saibam exatamente o que é isso. Isso. Mas imagina uma páginas amarelas. Cara, eu tô ficando velho. Não, eles não sabem que é isso mesmo. É um almanaque. Imagina, é um almanaque assim, mais ou menos desse tamanho, pra quem estiver só ouvindo, é uma coisa de uns 15 centímetros de grossura. Cheio de papel vagabundo, que é papel de jornal. Papel de jornal, porque a ideia disso não é nem você colecionar. A ideia é você comprar, então ela é barata, você lê,
você dá pra alguém ou você bota pra reciclar. Tanto que tem muita gente lá no Japão, isso, assim, 10 anos atrás, vai, que lia e botava no metrô. Deixava quem quisesse ler, pegava de volta. Não, pegava outra. E também não é incomum você pegar umas revistas dessa, você começar a folhear, aí, por exemplo, o mangá de One Piece tá na folha branca. O mangá de não sei o que tá numa folha amarela. Por quê? Porque eles vão usando as folhas que são mais baratas. Entendi. Só que eles tentam manter, eles não trocam. Tipo, se o mangá de One Piece tá na folha branca, ele vai ser todo na folha branca. Sim. Isso é mais comum nas concorrentes. A Shonen Jump tem tanto, mas isso acontece também. Mas a Shonen Jump é uma revista que ela concentra capítulos de mangás também, né? Sim. Então, sei lá, geralmente eles têm em torno de 20 a 22 publicações, né? Por época. Então, os capítulos que vão sendo lançados toda semana, que talvez você saiba por causa de outros métodos alternativos, né? Eles são lançados na Shonen Jump, especialmente na Weekly Shonen Jump, semanalmente. Por isso que ele é tão grande. Então, pô, se cada capítulo de mangá tem mais ou menos 20 páginas, né? Vezes 20, mais ou menos folhas. 20, né? Então dá mais ou menos 400 folhas, 400. pelo menos. Então, tem muito mais porque eles ainda fazem E ela foi publicidade. fininha, porque a folha barata. Então eles fazem publicidade, eles colocam anúncios, eles colocam coisas que estão acontecendo no universo das IPs deles, né? Assim por diante, né? Lembrando que, assim, como existe uma rotatividade de mangás ali, tá mais bastante alta ultimamente, cara. Porque como é determinado essa rotatividade? Existe o chamado Table of Content, o TOC, que é você, leitor, que compra essa revista, você coloca responde uma cartinha e manda lá pra Shueisha, dizendo quais seus mangás favoritos naquela semana. E de acordo com a posição no ranking, você estabelece ele no Table of Content. Mas ainda é assim hoje em dia? Acho que ainda assim. Não modernizaram. Por carta. É porque acho que por carta eles conseguem controlar melhor, não sei, né? Enfim. Porque daí você não vai ter uma pessoa voltando várias vezes no mesmo, né? Só se ele comprar várias edições. Isso. Mas ele pode, tem várias ainda formas. Mas... Aham. E de qualquer forma, assim, se você tá muito lá na parte de baixo do Table of Content, você já tá preparado pra ser removido. mais ou menos os 2 ou 3 últimos Por isso que eles colocam 22, né? Isso, mas você tá numa constância ali, olha, não dá, cara, a gente vai ter que te cancelar, né? Pra vir outras obras que o pessoal tá querendo também lançar, publicar e pronto, né? Então tem uma rotatividade. Ultimamente tem uma rotatividade muito maior, cara. Não tem mangás que duram tanto tempo, né, quanto antigamente. A Shonen Jump, ela veio se adaptando muito ao longo do tempo, né? Porque, apesar de ser uma revista pro público jovem, masculino, que eles dizem, né? A palavra shonen é literalmente garoto. Porque quando a Shonen Jump foi criada, a expectativa é que ela fosse pra pessoas, homens, entre 12 a 18 anos. 12 e 15, né? Se eu não me engano, eles... Porque quando você entra ali dos 15 aos 18, aos 21, já vira seinen, já é outra... Outro... Esqueci o nome da palavra. Demografia. Outra demografia, obrigado. Mas aí é mais ou menos essa faixa etária, assim, né? Que nem, ele foi criado há muito tempo. Porque na época que a Shonen Jump foi criada, ela... Pô, tem que explicar, porque era um Japão pós-guerra, sabe? Teve um boom econômico do Japão, né? Muita coisa se modernizou e a popularidade das revistas foi lá no alto. Revistas para garotos e revistas para garotas vendiam muito, né? Vende até hoje. Se não me engano, a Jump, assim, antes de ter essa, eles tinham, tipo, o Book of Shonen e o Book of Shoujo. Você teve o Moshiro Book, tá? Mas isso aí lá é pra 1949, sabe? Um pouco depois do pós-guerra ali, sabe? Você teve o Moshiro Book, que é uma revista pra jovens ali, né? Cheio de contos, atividades e tudo mais. E aí depois você teve o sucesso da Moshiro Book, e se fizeram também a Shoujo Book, também pra garotas. E aí você teve o sucesso aí a Shueisha, ela acabou criando a Shonen Book. Lá pra década de 1958, e depois que futuramente ela acabou evoluindo e virou a Shonen Jump. E ela começou assim, acho que se não me engano ela era bissemanal, né? Então era a cada 2 semanas. Né? E isso, a Shonen Jump, na verdade, ela não chamava Weekly Shonen Jump, né? Ela é Shonen Jump porque ela, na verdade, ela é lançada 2 vezes por semana. Em 1968. 2 vezes por semana ou a cada 2 semanas? Não, 2 vezes por semana. Era 2 vezes por semana? Não era a cada 2 semanas? Não. É aquela no primórdio. Só que aí você viu, não dá. Sim, só que daí não eram. Mas eram os mesmos, por exemplo. No começo da Eu semana tem espero- o One Piece, do meio da semana tem o One Piece 2. Eu espero que não seja isso. Ou eles trocavam, pelo menos. Eu espero que não seja isso. Eu espero que eles revisavam. Só que eles viram que não dava, né? Então, no fim, virou o formato semanal, né? E aí ela foi renomeada pra Weekly Shonen Jump.
E aí, assim, a obra, se eu não me engano, a revista, se você pegar as capas antigas, não necessariamente eles incluem somente mangás, assim. É igual a capa de caderno, sabe? Tem um menininho... Capa do Recreio. Não, A revista Recreio, que tem várias coisas. Pô, acho que a Shonen Jump é mais próxima que a gente... A Recreio é a coisa mais próxima da Shonen Jump. A diferença é que a Recreio não tinha quadrinho, né? Que é uma pena. Mas aí, tipo, pô, tem capa de menino jogando beisebol, sabe? Essas coisas nada a ver. Não era simplesmente os mangás, né? Que na verdade é um almanaque pra crianças, né? Dentro do seu conteúdo também tem mangás. Ele se especializou em algum momento, né? Na verdade, eu acho que eu não tenho uma Shonen Jump, mas eu acho que uma grande parte sim em mangás, mas tem outras matérias, né, lá dentro. Tem outras coisas, né? Mas a parada a Shonen Jump, a Weekly Shonen Jump, ela começou como um dos pioneiros, assim, não pioneiros, uma das principais revistas para publicação de mangá. Mas assim, a parada a Shonen Jump, ela começou com mangás, né? E aí, com esses mangás. E aí, pô, sei lá, coisas que tiveram na época de 70, né? Porque na época de 70 foi mais como é que eles estavam construindo, né, essa revista. Então a Shonen Jump ela começou a criar essa demografia shonen. Então, pô, tinha obras como Mazinger Z, Captain Tsubasa... A esporte sempre foi forte na Shonen Jump. Ring Nikakero. Consistia alguma coisa de beisebol também. Tinha. O japonês adora beisebol até hoje. Mas assim, eram obras mais simples, né? Do shonen clássico, então eles começaram a estabelecer o que era o shonen clássico, sabe? E aquele pilarzinho, sabe? Aqueles 3 pilares do shonen. Amizade, superação e vitória. Exatamente. Né? Então, é basicamente isso, sabe? E, de novo, a Shonen Jump ela foi levando um tempo até ela começar a se manter, né? Porque acho que só na década de 80 que aí eles começaram a ter outras obras que eles começaram a se estabelecer e crescer a Shonen Jump. Porque acho que nos anos 80, né? Entre os anos 80 e os anos 90 é o que vem a Era de Ouro, mas antes da Era de Ouro ainda tem obras importantes que surgiram. Isso. Sim. Né? Quer ver, ó? Vamos lá. Até a metade da década de 80, a revista já alcançou 4 milhões de cópias vendidas. Que é muito. Até a década de 80? Até metade da década de 80. Uhum. Por quê? Porque ela tava num período de crescimento. É que quando chegou essa geração de ouro, cara, subiu muito mais. Mas assim, já tinha obras, assim... Logo no começo, quando o Mário falou, tinha uma Mazinger Z do Gonagai. Kotikami também, que demorou uns 200 volumes até ele acabar em 2016. E outros mangás que foram surgindo na época, depois, início da década de 70, 80, que tem o Game Pés Descalços, o Kinnikuman, tem o Dr. Slump, Hokuto no Ken, o Orange Road também, né? Só que aí você chegou na Era de Ouro, que é no metade da década de 80 até metade da década de 90. Exato. Porque esse é o momento de virada da Shonen Jump, né? Sim. Porque Onde vendeu muito. E vendeu mais que as concorrentes. Sim. Né? Porque quando chega Dragon Ball foi um divisor de águas pra Shonen Jump. Dragon Ball foi um divisor de águas pro mundo, Pro mundo. Porque assim, uma coisa é você tá administrando o público local. Claro que vende muito, 4 milhões de cópias é muita coisa. Mas quando você tem uma obra que não é somente local, mas ele chega a um anime e o anime chega globalmente... Porque ele, Sanseiya, são obras que eles começam a explodir, sabe, em vendas, né? E surge a Era de Ouro, né, da Shonen Jump. Ó, em 1995 eles estavam vendendo 6,5 milhões de revistas. 4, Cara, nenhuma revista tem esse número. Por semana. Nenhuma revista chega nesse número atualmente. Nenhuma. E assim, 95 é um ano assim, estratégico, por quê? Porque era onde tava acabando o Dragon Ball e onde tava acabando o Slandunk. Então, realmente tava bombando, cara. Por quê? Porque vai acabar essas obras. Vamos aproveitar agora. Claro, a Era de Ouro também contempla algumas outras obras, né? Tem o City Hunter, tem o Saint Seiya, tem o Jojo, tem o Roku Dynasty Blues, Video Girl Eye. Continua publicando até hoje, né? Também. O que é o City Hunter? É aquele do policial? Isso, exatamente. Eu só conheço ele por causa do Jeff Ultimate Star. Eu conheço ele por causa do Jackie Chan também. Sério? Por quê? É o policial que tem a cabeça quadrada. Isso. Sobre o que é essa obra? Sobre o policial. É um policial que se estranha com as garotas ali e tudo mais. Porque né? essa é uma obra que demorou muito pra acabar, né? Ele foi até 2010, acho. É um policial tarado. Tarado, exatamente. Não é uma obra que foi até 2010, City Hunter? Talvez, eu não lembro, cara. Cara, demorou muito. Mas ele começou por ali, cara. Ó, você teve Yu Hakusho também. Yu Hakusho veio depois do Dragon Ball, não veio? Em 96? Não. Ele veio na época. Então, pô, tinha muita obra. Rurouni Kenshin também veio por aí, não é? Também. Então, pô, época dos anos 90, Shonen Jump tava voando. E depois ainda teve Hunter x Hunter, né? Depois de Yu Hakusho, né? Isso é depois que acabou o Slandunk e Dragon Ball. Isso aí é depois que acabou a Era de Ouro. Então, a Era de Ouro da Shonen Jump, né? Pô, teve todas essas obras, mas que nem a gente falou, foi muito importante pra ela definir o estilo Battle Shonen. Sim. Que esse foi o estilo definitivo que acho que depois... Foi o que Dragon Ball que realmente pegou e falou, Battle Shonen é assim, né? Popularizou bem.
Dragon Ball, depois vieram as outras obras, né? Yu Hakusho, né? E etc, né? E aí, pô, vem todos os estigmas, não, né? Mas todos os signos que são, tipo, desses modos, sabe? Tipo, o Sensei também, né? Sabe, é amizade, é grupinho. Você tem, às vezes, torneios, né? Que você tem pra batalhar, né? Então, beleza, o Hakusho tem isso, o Dragon Ball tem isso, sabe? Sensei tem isso também, né? Os esportes também sempre foram muito famosos, né? Na Shonen Jump, né? Então, também tem o gênero do esporte, tipo, e a ação, que é, sabe? Ah, beleza, a Shonen Jump é um mangá, até na época que praticamente todos os mangás eles tinham que ter ação. Não é verdade isso, principalmente hoje em dia. Mas naquela época era. E aí, quando o Dragon Ball e Slamdunk acabou, afundou as vendas da Shonen Jump, né? Foi tipo pra 6 milhões pra 1 milhão por semana. Cara, eu acho que eles caíram uns 31%, cara, de vendas. Foi muita coisa. Muita coisa aí, cara. Em 2 anos, por aí. É assim, porque na verdade era um sinal, cara. Assim, o Dragon Ball já tava com sinal de que ia acabar. Slamdunk também, a gente já sabia que ia acabar naquela época. Então o pessoal tinha que se preparar de algum jeito. Só que era um baque muito grande, porque eram 2 pilares que mudaram muita coisa dentro da história de mangás e na sociedade. Imagina o que vai ser da Shonen Jump depois que o One Piece acabar. Porra. Não, mas pensa assim, ó. Dragon Ball é um marco, cara. Dragon Ball é um marco. O Akira Toriyama criou um legado de mangakas. E o Slamdunk mudou o pessoal querendo praticar basquete. Mas ele na também escola. criou. Ele criou em outro gênero específico. Ele também criou o marco. Não, tudo bem. É que eu tô falando assim, Slamdunk, por exemplo, ele mudou a sociedade ali. O pessoal não praticava basquete, agora todo mundo queria praticar basquete. Então aumentou muito a procura de clubes de basquete na escola. Praticantes da escola. O pessoal adorava o Slamdunk. Soft Power, né? E aí acabou. E acabou, cara, caiu tudo. Porque eram 2 pilares que caíram assim. E como é que segura esse negócio? Tanto que tem aquela história lá do Togashi, né? A Jump ficou procurando um monte de outros mangakas, né? Que pra voltar, por favor, volte pra cá. O Togashi, ele tinha feito o Yu Hakusho, ele saiu brigado com o pessoal da Jump. Tanto que o último arco dele, ele fez de qualquer jeito, o rabisco. E saiu obrigado porque, assim, ele queria acabar e eles não estão deixando. Isso. E pra Ele quem queria, na real, pelo que eu lembro, é um pouco mais complexo. Ele queria acabar, aí não tava deixando. Aí falou assim, já que não vai acabar, só posso fazer uma coisa. Que é desconstruir o Yusuke. Tirar a imagem de heróico dele. Mas você também não pode fazer isso. Então... Vou acabar. Vai se danar vocês. Vou acabar de qualquer jeito, fazer os rabiscos apressados, qualquer coisa. Exato. Por isso que é muito estranho aquele último arco. Enfim, ele saiu brigado. Aí a Jump saiu desesperado porque precisava de pessoas, porque ia acabar Slamdunk, ia acabar Dragon Ball. Aí ele falou, por favor, Togashi, volte pra cá. Eu volto com meus termos, né? E aí ele fez o Level E. Fez a história dele, engraçado pra caramba. E aí ele foi fazer o Hunter x Hunter. E o Hunter x Hunter ele fez do jeito que ele queria. Vai ter hiato? Vai ter hiato. Você vai me demitir? Não vou. Não, você não pode me demitir. Porque esse acordo que eu fiz com você. Mas algumas pessoas que conseguem viver assim, sem rédeas. Outras pessoas, se você fala assim, faz um mangá sem rédea, ou faz um jogo sem rédea, não funciona também. Pra pessoas normais, não. Mas pensa assim, no mundo normal o Togashi já seria demitido faz muito tempo, cara. Mano, o Dragon Ball também sofreu com isso, viu? Porque o Toriyama queria acabar, mano, o tempo todo. Era pra ter acabado no Freeza. Era pra ter acabado antes, porque, na verdade, tipo, o Z, né? Depois surgiu o Z, porque, vai ser o final dessa porra. Ele mata o Goku, velho. Tipo, mano. Ele matou o Goku algumas vezes. Não, mas a primeira vez que o Goku morre, de fato, é porque ele só, mano, eu tô cansado, eu quero seguir com o Gohan agora. E aí, de novo, popularidade cai. Não, volta com o Goku, pelo amor de Deus. Ele, tá bom. Então vamos fazer o arco de Saiyajins aqui, depois o Freeza, ó. Vamos acabar? Não. Tem arco do céu. Vamos acabar? Vou voltar com o Gohan, hein? Não. Volta com o Goku depois, né? Tipo, mano, o arco do Buu é tipo ele querendo, mano, ele implorando pra acabar, pelo amor de Deus, até que eles cedem. Então eu entendo. Cedem entre aspas, que teve Dragon Ball GT, né? Mas aí foi só o anime, não tem mangá. E não é dele que ele descreveu. De qualquer jeito, assim, ó, acabou a geração de ouro lá em 1995, 96, por ali, e ficou um tempo assim no limbo ali, cara, a Shonen Jump. Demorou um tempo pra poder se reconstruir, subir novamente, né? E aí subiu graças ao que vem logo em seguida, One Piece, Naruto, um pouco depois Bleach, que é o chamado Big Three, né? Nos anos 2000 tem a força da trindade lá, né? One Piece, Naruto e Bleach. Os 3 pilares. Tem acho que até jogo com esse tema, Dom. Mas o Dom é Dragon Ball. Dragon Ball. Tem Bleach, é tão ruim que eles falaram, meu Deus, não, volta. Deixa pra lá. Mas o Toriyama, tipo, em algum momento
momento eles ainda imploraram pra ele, pelo amor de Deus, faz uns one-shots aqui, cara. Ele lançou alguns one-shots e ainda serializaram aquele que é do ET lá, que veio pra Terra, cara, nos anos 2000 lá. Ah, mas você vem depois, né? É. E Beelzebub também, tá? Aí eles serializaram o Beelzebub Não, também. Mas... Beelzebub não é do Toriyama. É do Toriyama. Não o Beelzebub e o... Ó, a cara do Mogi, Não, ó. desculpa. É que eu chamei o nome do personagem, mas não o mangá. É o Sandland, desculpa. Ah, tá. É, porque o nome do personagem é Beelzebub. Oh, que susto. Mas então eles serializaram o Sandland ainda, sabe? Então, eles estavam sofrendo por falta de ator mesmo. Mas a sorte é que teve esses gênios aí que depois chegaram, né? O Oda, o Kishimoto e o Kubo. Taichi Kubo. Que a gente viveu bem essa época, né? De a gente acompanhar, não a Shonen Jump, mas a gente ficar no SBT por alguns... Acompanhou bem essa época, porque Naruto era febre. Naruto é febre até hoje, vamos ser sinceros. Até hoje você vai em evento de anime, você vê os Narutinho. E vende mangá, hein? Os Gaara da vida. Naruto, acho que é muito responsável pela geração que hoje vai no... Porque eles cresceram... Porque assim, a gente viu em japonês. Eles viram na TV Globinho. Exato. Entendeu? Passou no SBT, na verdade. Mas seja. Pô, esses dias eu fui pegar uma entrega da iFood, o cara viu minha tatuagem do Luffy e falou assim, caraca, da hora o Luffy. Aí eu fiquei batendo papo com ele. Aí ele me deu spoiler, cara. Eu fiquei, mano, eu fiquei pistoso com isso. Tipo, eu fico feliz que realmente anime se globalizou de uma forma. Mano, olha, eu posso conversar com qualquer tipo de pessoa porque hoje se naturalizou. Fico muito feliz com isso, mas eu não fico feliz com tomar spoiler. A coisa que eu mais quero pras coisas que eu gosto é que elas fiquem populares, que eu vou ter mais dessas coisas. Exato. Mano, eu sei que é diferente, mano, mas as pessoas ficam felizes a gente conversar assim, tipo, no dia a dia, sabe? Eu não tô falando de... Não, eu fui no Oxxo da vida, o atendente lá tinha o X do chapéu de palha. Será que era o chapéu de palha mesmo? Era aquele X do chapéu de palha. Ou será que ele era só um procurado e fizeram a marcação dele? Será que ele era um fugitivo? Não, porra, é um X no braço. Cara, o X é bem genérico, cara. Não na posição que tava, pô. É genérico ainda. E além disso, eu puxei papo com ele. Vamos concordar que a tatuagem do X é tão genérica quanto fazer aquela listra lá no braço? Qual listra? Que listra? Aquela listra que os caras fazem, uma listra. Assim, aquela listra em volta aqui, assim? É a marca da que nem top, do... Qual que é o nome do cara lá, do Demon Slayer, do filme lá? Eu sei, mas eu não sei o nome dele. Que teve no filme? Isso. Você sabia que essa lista é basicamente... A tatuagem quer dizer, parabéns, você é um procurado da justiça. Não, mentira. Não tem significado essa lista. É sério? Mas essa lista sou heterotop. Não, a lista é genérico. No anime. Demon Slayer. No Demon Slayer, quando você coloca aquela tá. listra ali, que teve muito e tal... É lista de bandido. Eu não sabia. Bandido na Idade Média. Na história lá, cara. Feudal. Por isso que ele é cheio de arcos ali. Bom. Enfim. Entendeu? A Sakusa, um negócio assim, não é o nome dele, não é? É um bagulho assim. Mas essa trindade, tipo, fez a força da Shonen Jump porque eles competiam sempre pelo primeiro lugar. Sim. Né? E alguns conseguiam alguns arcos, outros em alguns, né? Então Bleach, sei lá, o arco do Aizen lá sempre ficava, às vezes, entre segundo e primeiro. One Piece sempre tava no topo também, né? Não é só isso. Os volumes individuais vendiam muito. Vendiam pra caramba, cara. É que assim, a Shonen Jump mesmo, ela não é feita pra ganhar dinheiro em si. Ela é feita pra ser barata e ser acessível. A revista. A revista. Isso. A editora, ela ganha dinheiro no mangá fechado. E no licenciamento. É que o licenciamento, quem ganha mais é o autor. A Shonen Jump ganha alguma coisinha, mas é mais pro autor. Mas ganha um percentual ainda. A Shueisha ganha um bom percentual. Por isso que isso aqui você quer coisas populares, porque você quer vender, porque o mangá lá não é barato também. O encadernado, né? O encadernado não é barato. Por quê? Porque ele é feito com folha especial, ele é feito pra durar, tem 2 capas, e um monte de frescurada. Então é ali que eles ganham no licenciamento. E no anime também, né? Não, o anime não. O anime, claro, a produtora que ganha, mas eles ganham no licenciamento da assim, obra também. Hoje em dia, eles não ganham mais dinheiro com o anime. Mas quando eles licenciam a obra, eles ganham um percentual. Não, aí que tá. O que acontece é o seguinte. Hoje em dia, não sei nos anos 2000, que é outro mundo, né? Mas hoje em dia você faz a obra e, cara... Você faz a obra com o intuito de vender coisas depois, que nem a Disney. Que nem qualquer tipo de produto... Nos anos 90... Nos anos 90, eu acho que você até ganhava com fazer o anime, porque se o anime chamasse atenção,
propaganda entre os E comerciais. vai vender mais, volta a vender o mangá, sabe? Então. É um monte de coisa. É um monte de coisa. É uma coisa que se... Só que nem o Demon Slayer, cara. Quando teve o anime e fez um sucesso absoluto, as vendas do mangá dispararam muito mais ainda. Ficou em primeiro lugar. Sim, depois teve filme, depois sinceramente tem um monte de coisa, né? Mas a Shueisha, ela pega um percentual disso aí. E eu acho que não é pouco não, viu? Eu acho que ela ganha sim porque ela criou espaço, né? Assim, criou espaço pro mangaka publicar, né? Enfim. Mas essa tríade, assim, ela foi muito famosa por causa disso. Assim, a Shonen Jump se baseava nesses três, né? E aí é a briga de qual que vai ficar em primeiro lugar. É a briga de qual personagem vai aparecer na capa, sabe? É a briga de qual dos capítulos da semana vai estar em primeiro lugar, qual que vai estar com página colorida, qual que vai estar com mais destaque na revista, sabe? Então são os três ali competindo. Pra quem leu Bakuman, né, sabe como é que é essa briga, né? Porque é um dos meus mangás favoritos. Ainda tem Death Note ainda no meio do caminho. Isso. Também. Ainda tava no. Porque ainda dos autores, né? Então o Death Note ainda entra nessa era de ouro aí. Era de ouro? Era de ouro, né? Não, dos 2 anos já tinha passado. Já Né? tinha passado. Talvez uma segunda era de ouro. Não sei, era do Big Tree, na verdade. Né? Então, é até difícil a gente falar de outras obras que não sejam esses três, né? Além de Death Note, porque eles dominavam a Jump, sabe? Eu tenho que lembrar, assim, um pouco antes dessa era do Big Tree e na queda ali, você teve o Yu-Gi-Oh!, o Is, o Hunter x Hunter, Shaman King, Ricardo no Go, Prince of Tennis, que segurou a relevância ainda do Shonen Jump. Caiu as vendas, caiu, mas ainda manteve uma relevância. Aí depois que teve a era do Big Tree, cara, aí veio outras também que o pessoal gostava bastante, sabe? O problema é que eu acho que a gente não vai nunca mais ter uma era onde você vai ter Os pilares? um pilar na Shonen Jump. Cara, o único pilar que segura atualmente é o One Piece. Não, mas ele segura porque ele é dessa época. Exatamente. Ele só continua. Eu não vejo porque a impressão que eu tenho é que a geração nova não consegue ficar tempo suficiente numa obra, começando devagarzinho, pra criar esse... Pode ser tirado de porra nenhuma, tá? Essa impressão. Entendeu? A gente só gosta de criticar a Gen Z, sabe? Não é nem questão de criticar, é questão de acesso mesmo. Porque na época que a gente tinha o Big Tree, quais outros mangás se tinha realmente, assim, à disposição? É o que você falou, sabe? Tem algumas obras, né? Teve. Mas geralmente as pessoas... Alguém gostava de alguma dessas três. Uhum. Né? Mas você não tinha... Hoje em dia... Cara, hoje em dia tem o Webtoon. O Webtoon é o cara, o autor... Fazendo sozinho, você vai no celular e lê, você não precisa de editora, não precisa de nada. E tem muito anime saindo por causa do Webtoon. Exatamente. Então você não tem um filtro, então você vai ter muita Webtoon, você tem muita coisa no mercado. Mas aqui a Shonen Jump ainda é uma janela muito grande de visibilidade, né? Então, se está na Shonen Jump é porque passou por um filtro, passou por uma comandaria. Sim, mas até onde esse filtro é bom e esse filtro é ruim? Então, essa é a discussão que a gente precisa ter. Você entendeu? Porque, olha só, nos anos 2000, claro, né, a revista já estava consagrada, já tinha um monte de coisa, mas um dos grandes problemas da Shonen Jump aí que a gente pode discutir também é sobre o processo de editoração deles, porque estar na Shonen Jump, pra você estar, você tem que passar por um filtro de seleção. Sim. Isso. Geralmente, essas obras elas começam como one-shots, que são histórias únicas, né, de umas 20 a 30 páginas ali, né, e elas às vezes são publicadas na Shonen Jump, mas somente depois de ter passado por alguns concursos, né. Porque, se eu não me engano, lá a própria Shonen Jump ela produz 2 concursos. Um que é o do Tezuka, né, o prêmio Tezuka. Isso, né? e o outro, a Katsuka Award. Que é o prêmio pra mangás de comédia, né? Isso, os Kegs. Então, um é de comédia, o outro é o clássico. Padrãozão. A maioria dos mangás são publicados, os one-shots são publicados, ou ganharam os prêmios, ou foram muito bem reconhecidos dentro desses prêmios, né? E aí eles ganham espaço de publicação nos one-shots, né? Olha só, os one-shots, publicação do prêmio Tezuka. Se a popularidade gostar, se o público gostar, eles gostaram. Ou eles pedem um novo one-shot pro autor, ou eles publicam e falam, vamos serializar isso aqui que tem potencial, né? Só que é o que o Sage falou. Eles sentam dentro de os editores, né? Os chefes. O problema é que os editores, pra começar, os editores já são adultos. Eles não necessariamente vão saber o que são. Entendeu? Mas eles estão com outra cabeça. São especialistas. Eles podem ser especialistas, mas vamos lá, são humanos. Mas você entendeu? Sim, mas eles são, além de ser especialistas, eles, na teoria tem os dados de acordo com o que o público tá mandando de cartinha pra eles. Né? Então eles têm que ter informação, né? E eles sentam, eles fazem uma reunião de, olha, o que a gente vai cancelar, o que a gente vai botar de novo. Então é um ciclo que eles ficam se colocando. O que acontece? Isso gera competitividade dentro da indústria, né? Não, gerar competitividade é uma coisa boa. Mas, por exemplo, o que eu digo, que até onde é bom, onde é ruim, eu vou dar um exemplo que é um exemplo de positivo, beleza? Bleach. A ideia original do Bleach, quando a Rukia passa os poderes do Ichigo logo no comecinho, ela ia virar um bichinho pequeno. Ela ia diminuir de tamanho.
Ela ia virar tipo um... Ah, não, mas assim, a ideia... Aí eles cortaram. Por quê? Porque essa é uma ideia bunda. Mas aí o editor conversando com o autor falando, Você olha, entendeu? isso aqui Sim. faz mais sentido com o Mas aí público, mudança né? Mas aí editorial que tá. acontece. Não, isso acontece, mas até onde quantas mudanças editoriais que a gente não sabe, que o cara fala assim, não, é melhor assim e no final não era. E a gente tem não várias, vai saber, tem entendeu? várias. Não tem como saber. Por isso Toriyama eu digo. queria ir com o Goku até o final, né? Com o Gohan, né? Exatamente, pô. Detetive Conan queria fazer um cachorro em vez de um garotinho. Né? Assim, e durante a história tem mudanças editoriais mesmo, claras. Por exemplo, o Reborn, a gente viu, o Normal Days era pra seguir daquele jeito e de repente falou, não dá, vamos fazer isso um Battle Shonen. Senão a gente vai cancelar você. O Naruto ia ser muito mais denso, de acordo com o Kishimoto, ele queria fazer muito mais um monstrinho e eles iam ter muito mais acesso à tecnologia também, né? Então essa é uma coisa bem mais louca. E o Hakusho também, ele, de repente ele virou um Battle Shonen, cara. Por quê? Porque ele precisa fazer essa mudança editorial. Antes né? era investigação, né? Depois virou Isso, Battle Shonen. porque senão a gente vai ter que cancelar você, cara. É Tem muita sobrevivência. coisa que se adapta mesmo. E o Yu-Gi-Oh! Principalmente, né? Yu-Gi-Oh! Mudou, cara. Você tem, apareceu o TCG, vamos focar só O em TCG. Yu-Gi-Oh! É outro rolê, é outra coisa. Vamos fazer uma história Não foi editorial, eu te garanto. Vamos fazer uma história de terror, esse negócio vai ser cancelado, não tá dando. Ah, mas tem as cartinhas que estão... A pessoa tá mandando cartinhas pra ver essa história de cartinhas. O que rolou no Yu-Gi-Oh! Foi que a Bandai falou assim, continue fazendo, eu vou te pagar pra continuar fazendo. Não, mas É outra Teve coisa. isso, É mas outra as cartinhas coisa. de fãs falaram, eu tô mais interessado nesse jogo de TCG do que das outras. Dito isso, a Wizard of the Coast perdeu uma puta de uma chance aí. Lógico. Mas, mano, os caras têm... A galera da Hasbro, os caras têm dinheiro infinito, mano. Não, o cara da Hasbro tá falindo, você tá maluco? Os caras, mano... Você tá maluco? Ele tá falindo. Os caras tão fechando contrato com o que... Irmão, velho. os acionistas da Hasbro estão processando a Hasbro por soltar a coleção de mais de Magic. De Mighty Magic? Tá dando spoiler. Demais. Tá sendo tanta coleção que os acionistas estão processando a Hasbro por isso. Vai se foder, mano. Você não tá entendendo. Que doideira, cara. É doideira. Mas quando eu digo que a Hasbro perdeu uma chance, que a cartinha original porque era assim, eles iam entre jogos, e aí quando chegou nas cartinhas, ele queria fazer de Magic. É? Era pra ser de Magic. Sério? A Hasbro não falou, não, você não pode. Eu não sabia disso. E aí porque eles, até então, eles usavam jogos de verdade. Com licenças e tudo mais. Eles pediam licença. Só que daí a Hasbro falou, não. Aí tive que inventar. Eu não sabia disso. Era pra ser Magic. Doideira, cara. Doideira. Mas o ponto nossa, a gente deu um deu um gigante aqui. A gente tava falando sobre a editoração, né? Então, assim, tudo bem, eu concordo que a competitividade, tipo, às vezes é muito, muito, muito acirrada dentro da Shonen Jump, e aí faz com que os autores eles se matem de trabalhar. Porque tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo excelente. Na verdade, isso é um mal da indústria, não só da Shonen Jump. Da indústria de mangás, né? Da indústria de mangás. Sim, mas é o padrão, a competitividade gera competitividade, né? Aí você vem o ponto, tá, o que é positivo ou negativo? Isso é positivo? Porque, assim, tem muito mangaka que tá doentaço e ficou doente. Né? Muito doente. E aí tiveram obras que tem hiato, tem obras que só tiveram que pausar, tem obras que, por conta disso, a pessoa se matou, não conseguiu ter tempo pra sabe, deixar o mangá no ponto e aí foi cancelado. E aí, Bakuman fala tudo isso. O tio do protagonista, ele morreu, se matou, cara, hoje no trabalho, porque ele não conseguiu achar uma obra pra repetir o sucesso que ele teve. É que é uma combinação de coisas, porque lá no ambiente japonês específico, você se matar de trabalhar é visto com bons olhos. Isso, mas a vida do mangaka todo mundo é um consenso lá que é muito pior. Pra tudo. Cara, de animador é pior, eu acho. Eu acho que de animador é pior. Mas as pessoas não querem ser mangakas porque é uma vida desgraçada, sabe? Tipo, é trabalhar de segunda a segunda. Cara, a vida de mangaka que não é a vida de artista, né? Você quer ser artista. Só que lá tem uma indústria, né? Essa é a diferença. Né? Aqui tem indústria de novela, não deixa de ser artista os atores da Globo. Eu tava pensando no artista produção mesmo, né? Mas tu entendi. Entendeu? É a vida de artista, é uma vida de artista. O problema da vida de artista é que muito poucos dão certo e fomentam um sonho que é quase impossível de alcançar. Mas essa possibilidade, né? É que assim, nem todo mundo vai ser Oda, né? Vai ter uma obra grande e o cara vai ficar milionário pro resto da vida. Na verdade, é 99,9999% de você ser a obra que vai ser cancelada. E dá pra colocar nos dedos, assim, quem realmente ficou rico com mangá. É o Oda, Toriyama, Togashi, a esposa do Togashi, Kishimoto e Kishimoto. E a esposa do Togashi que fez Sailor Moon.
Não, os caras de Death Note ficaram ricos também, sabe? Ah, mas não chega perto. Não chega perto desses. Pô, não chega perto do Toriyama com certeza, sabe? O cara tem, sabe, uma ponte na casa dele. Se bem que Death Note listou coisa pra caralho também. Não, acho que tem muita obra que. Eu concordo com vocês, dá pra contar nos dedos dos autores, mas Mas assim, ao redor do mundo. é muito fácil ter um monte de obras de mangás que duraram pouco tempo, menos do que a gente esperava, que a gente gostaria que tivesse uma continuação, tivesse uma animação, e a gente acha injusto ele ter sido cancelado. Por causa do sistema da Shonen Jump. Por exemplo, tem uma pessoa aqui dentro dessa sala que gostaria que tivesse um anime do mangá chamado Mágico. É o francês? Ah, é um mangá que só o Mug lê, cara. Não é um mangá do mangaka francês, não. Não. Eu nem sei. Tá vendo? Mas eu vou falar de um. Mas ele existiu e tem gente que gostava. Ah, sim. Não, eu vou falar de um que deu dó de ter sido cancelado, que aí sim é Beelzebub, né? Beelzebub ele foi cancelado. Mas ele virou anime. Virou anime, então. Ele conseguiu atingir um objetivo. Virou anime. Mas ele acabou antes do que deveria. Tipo, cara, mas tem obra que nem virou anime. O Mágico nem teve a oportunidade de virar anime. Então, tem vários que acontece isso, né? Porque quando a gente lê o Bakuman, eles mostram lá, tem obras lá daquela menina que só desenhava mangás pra, tipo, fofinhos, tal, de fada e tal, né? E é cancelado também, né? Do Nagai também, lá também é cancelado. E eles mostram a dura realidade da vida do mangaka, porque assim, sabe? A indústria é cruel mesmo. Só que hoje em dia eu acho que eles podiam mudar esse sistema. Hoje em dia. Eles podiam pegar e falar assim, não, você não tá popular, a gente continua te publicando online. Então, é isso que tem acontecido, né? Porque tem muita obra hoje que é publicada digitalmente porque é na base do foda-se mesmo. Porque, não por causa da base do foda-se. Não, é que tem obra que ela vai pro digital porque fez sucesso fora do Japão. Ah, sim, também. Por exemplo, Shoujin X hoje é uma obra que só é publicada digitalmente. Porque o autor, que é o mesmo autor de Tokyo Ghoul, né? Mano, ele fala, olha, eu vou fazer no meu ritmo, sabe? E aí, é isso, quando chegar o Anshan, então ele só publica digital. Então, hoje mudou. Então, a Shonen Jump hoje é muito diferente do que ela era antes. Principalmente porque acabou Naruto e acabou Bleach. Então, acabou a Trindade, só sobrou One Piece. E o One Piece vira e mexe tira folga. O cara lá precisa mesmo, cara. O Oda, vira e mexe ele. ultimamente, sim. Não, vamos lembrar. Normalmente, quando eu tava acompanhando nos últimos anos, o ritmo tava mais ou menos de 3 a 5 capítulos, aí uma semana pra ele descansar, 3 a 5 capítulos. assim, Tem bastante ato dele, então. Mas assim, curtinhos. a coisa assim, a venda de mangás tá caindo bastante no Japão. Talvez porque realmente faltam mais alguns outros pilares, porque na verdade tem uma rotatividade grande. Também tem isso, e a era digital. As pessoas estão indo mais e lendo online também, né? Ainda mais que tem a Manga Plus agora, que permite isso também, então a pessoa não tá mais comprando o mangá físico, enfim, né? É que também tem uma justa de coisas, porque mangá é caro, a maior parte das pessoas japonesas estão nas grandes cidades, e cara, casa em grande cidade é cara, no Japão é mais ainda. O custo de vida tá muito alto. O custo de vida alto. Tem pouca natalidade. Quando há uma recessão econômica, há uma queda em todas as indústrias em geral, principalmente a de consumo, né? E é isso que tem acontecido com os mangás, né? Acho que a ida pro digital também tem muito a ver com isso. Mas eu acho que é isso que também que tava causando uma mudança editorial lá na Shonen Jump, que é, vamos dar uma rotatividade maior. Não vamos segurar ele por muito tempo, esses mangás aqui. Vamos fazer ele durar menos tempo, sabe? Porque pra vir outra obra, pra não perder, sabe, o fôlego. E não só isso, tipo, dos anos 2010, a partir de 2010 até hoje, tipo, há uma mudança na Shonen Jump, porque obras começaram a ser mais complexas. Por exemplo... Pega o Jujutsu, por exemplo. Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, né, Chainsaw Man, são obras em que, além de você não ter aquele senso de esperança, né, que nem você tem na maioria das obras de justiça, etc., né, são obras que os protagonistas, eles são mais densos. E além disso tem muito sangue, né? Então tem muito essas coisas de porrada e tudo mais, mas tem também a parte gore, não gore, mas drag. Gore é coisa de adolescente. Tudo bem, mas sabe, mostra muita violência. Acho que é essa parada. E por fim, né, são obras que a maioria delas são até mais curtas, né? Curtas em relação ao que a gente tinha no passado. Demon Slayer, My Hero Academia, Haikyuu, né? Todos eles, tipo, duraram 200, 300 capítulos, né? Teve o que... Eu pessoalmente prefiro assim. Porque, vamos lá, sim, vamos lá, o One Piece é legal, mas porra, caralho, daqui a pouco o anime do One Piece vai chegar em 2.000 episódios e ninguém vai querer ver. Então, ninguém já nem quer ver com 1.000 episódios. Não, mas de 2010 a 2020 a gente teve essa mudança na Shonen Jump, né? Então as obras ficaram mais densas, os personagens ficaram mais complexos, você tem mais violência e você também tem obras mais curtas, né? Sim, cara.
Quer ver? Teve um que acabou recentemente, o Elusive Samurai, cara, durou que uns 3 anos, 4 anos, É. cara, bem pouquinho. Tem anime, né? Teve anime, e deu tempo pra virar um anime também. O mangá é muito bonito. De Elusive É Samurai, do eu mesmo gostei bastante. mangaka do Classroom, Assassination Classroom. Ah, é? Não sabia. É, Eu gostei Faz bastante. também Eu curtinho. li o primeiro capítulo e eu gostei bastante. Né? Ele procura uma espada lá, etc. Né? Algumas dessas obras, talvez a gente nem conheça aqui no Brasil. A maioria delas, a gente, tudo bem, ainda reflete o eco dela até hoje. Porque, de novo, são obras que até o Sim. final de 2020. Né? Doraemon, vira e mexe, tem referência que a gente não pega. Não, mas o que eu digo, da época de 2010 e 2020 teve essa mudança e também teve a Shonen Jump começando a ir pro digital. Então eles começaram lá com uma versão do site, que você via só alguns scans, alguns previews, né? E aí eles lançaram a Jump Plus. Isso. E depois da Jump Plus evoluiu pra Manga Plus. E aí a Manga Plus, ela veio e aí sim você consegue ler, aí no ocidente também, mangás, né, as páginas, você pode pegar capítulos gratuitos da semana. Isso, não, da semana é gratuito. Assim, com essa era digital a gente consegue ver todos os mangás da Shonen Jump. Isso. Inclusive aqueles de baixo ali que você nunca viria. Porque antigamente você só conheceria algum mangá da Shonen Jump se ele virasse anime, cara. Hoje em dia, cara, é mais fácil você conseguir ver um anime aqui, um mangá ali pela internet, pelo celular. Talvez tenha poucos animes agora da Shonen Jump também, cara. Tem, porque tem muitas outras revistas sendo mais exploradas. Porque, por exemplo, Blue Lock, que é uma sensação, é da Kodansha. O My Darling Cosplayer, não esqueci. É de outro, né? Da Square Enix. Né? Por exemplo, acho que na próxima temporada só deve ter um aí que vai vir da Shonen Jump novo aí, que é o Akane Bonashi, acho que era esse daí, cara. Tem Witch Hatch. Isso também te falar que hoje em dia também tem um problema que todas as histórias são a mesma. Esse é um problema de criatividade de alguns. Então, né? mas aí é que tá. Eu acho que a Shonen Jump tá mais diversificada. Porque não tem Isekai. Então. Mas não é só isso, porque assim, antes a revista, eles denominavam que era para eles denominavam que era para homens, mas em algum momento alguém fez uma pesquisa muito boa, né, do padrão ouro, se não me engano, que eles até identificaram que existe, na verdade, 68% do público que consome mangás feminino, 68% deles lê Shonen Jump. Não é revista shoujo, é revista Shonen Jump. Então eles começaram a diversificar mais os mangás. Botaram comédias românticas também. Comédia romântica. O Issa ali, era Ichigo 100%. Exato. Mas o problema de você falar desses aí é que eles ainda são bem shonenzão. Porque, tipo assim, isso é uma coisa que eu observo. Quando a gente fala de shoujo, vamos falar de romance de shoujo e romance shonen, beleza? Romance shonen, ou ele vai descambar pro ecchi, ou ele vai descambar pra um chove não molha e no final o casal termina junto. Quando a gente fala de shoujo, normalmente você vai ter o quê? Você vai ter a idealização do ser perfeito. Ou você vai ter a idealização e não sei o que, a descoberta feminina, ou você vai ter o relacionamento. Tipo, o relacionamento como acontece depois que começa. Começou um romance, mas também não é exatamente um romance muito padrão shoujo. Eu acho que essas coisas estão se misturando hoje em dia. Não, as coisas estão se misturando. O Kaoru Hana, por exemplo, Kaoru Hana eu acho que é uma obra que se mistura um pouco dos dois. Porque o foco é no protagonista, né? O homem. Mas o romance, ele é muito mais sensível, ele é muito mais delicado, ele é muito mais focado no romance em si, né? Hoje eu consumo muito mais comédia romântica e romance do que qualquer outra coisa, né? Mas assim, a comédia romântica em si, né? Eu também tô mais pra esse lado hoje em dia. Mas eu acho que as coisas hoje em dia na Shonen Jump estão muito misturadas. Porque se você for perguntar, quais são os mangás hoje da Shonen Jump? Quais são os pilares, né? Pilares hoje? Putz, só One Piece. One Piece, Spy Family. Spy Family não é da Weekly Shonen Jump. É da Jump, mas não é da Weekly Shonen Jump. É verdade. Ele tá no Manga Plus, né? Tá, mas tem Sakamoto Days. Mas não é pilar Sakamoto Days. Então, mas é um dos principais, cara. Mas não é pilar. Não é. Witch Hat Atelier. Também não é. Mas eu sei que não é. Eu sei que nunca vai chegar a ser Dragon Ball. Eu sei que nunca vai chegar a ser nada. Não, mas não chega nem perto. Porque, tipo, o Sakamoto Days, cara, ele virou anime por sorte. Vamos ser sinceros. Não é por sorte. Tinha um buraco na grade, tipo assim, vou colocar o quê? Sortearam o Sakamoto Days. Não, desculpa. Tem obras que viram anime porque estão ali há bastante tempo e aí o pessoal gosta. E aí, só que ele não teve essa popularidade tanto assim que eu esperada, né? Então, mas todo mundo parece que vai ter um mangá agora, uma obra que o pessoal tá muito na expectativa que seja um grande pilar, mas a gente não tem hoje os grandes pilares, sabe? As grandes sustentações. Talvez mas a Shonen Jump, ela nem trabalha pra isso hoje em dia. Então, como eu falei, eu acho que como agora ela mudou, como ela tem uma rotatividade muito grande, não dá tempo de ter um pilar. O Jujutsu era um pilar? Não sei, ele era muito complexo pra ser um pilar. Eu acho que o Jujutsu foi um dos que mais se aproximou de ser pilar depois dos 3. Pode até ser, mas assim, eu não sei se... Eu acho que ele tinha um nível de dificuldade tão grande, cara.
Que eu não sei se ele se consolidaria como um pilar. Mas Embora tenha continuação, né? Então, tá tendo essa continuação lá na Shonen Jump também. Né? Agora, tem a continuação por quê? Porque tá faltando coisa? Sim. Provavelmente. Sim. Porque, Com certeza. porque os editores pediram, pelo amor de Deus, vamos criar uma outra história. Sim. Porque hoje, apesar de tudo... A impressão que eu tive desse daí, inclusive, foi que eles apressaram o final, aí viram que terminou e falaram assim, puta, fizemos besteira. Ô, faz o segundo aí, faz o... Pô, Naruto foi a mesma coisa, cara. Tipo, imediatamente depois eles já começaram o Boruto lá com o Kishimoto lá. Nem com o Kishimoto. Não foi o Kishimoto. Não, Mas assim, Depois ele entrou. mas assim, posso ser sincero, a ideia do Boruto é boa, o problema é a execução. Não, eu acho a ideia muito merda. Não, a parte merda da ideia é que depois da guerra de Konoha teve um surubão. Que todo mundo ficou grávido ao mesmo tempo. Entendeu? Tudo bem. Mas a ideia é, tipo, vamos pegar manter o legado. e pegar o filho do Naruto. Mas precisa ser o filho do Naruto? Não podia ser. Cara, eu acho que é uma boa ser o filho do Naruto, porque agora você vai ver o Naruto como um burocrata. E eu acho Que é uma a merda quebra isso, de tá? expectativa. Eu acho uma merda muito forte. Eu acho que é uma desconstrução do personagem. Mas, que cara, eu não mas quero ver o Naruto. Mas é que tá, preenchendo papel. Mas é que tá. O Naruto queria ser o Hokage, não é porque ele queria ser o Hokage, ele queria ser respeitado e que todo mundo gostasse dele. Ele quer ser o cacique da vila, mas... Exatamente, mas o que ele queria, o que ele almejou e o que ele virou, não era o que ele queria de fato. Mas não precisa mostrar isso, mano. Deixa a gente no campo da interpretação, sabe? Eu prefiro que coloquem um Uchiha. Eu acho muito legal quando você desconstrói um personagem. Eu acho que é um legado do Naruto muito É muito legal. E outra coisa, justamente você ter o Boruto nessa outra pegada, como eu falei, que a execução foi muito ruim. Mas você ter a parada agora do tipo, beleza, a gente acompanhou no Naruto o cara órfão que todo mundo odiava. Agora você vai acompanhar um outro protagonista que é mimado e vai ter que aprender a não ser mimado porque ele vai se fuder na vida. Eu acho uma história chata. Mas eu entendo o que você tá Você falando. entendeu? É outra perspectiva. Eu gosto quando você troca a perspectiva. Entendi. Eu me recuso a falar de Boruto, porque da última vez que eu falei de Boruto, os ouvintes me xingaram falando que vocês não estão lendo atualmente o que tá acontecendo, porque cara, tá bom pra caramba. Eu preciso ler Porque tá 400 bom pra capítulos caramba. pra falar que, realmente, agora sim Boruto tá bom, tá ligado? Cara, vamos lá. Se o mangá não é competente pra te prender nos 10 primeiros capítulos, ele já tá errado ali. Ele já começa ali. Mas como eu falei, eu achei a ideia legal, eu achei a execução ruim. Entendeu? Eu entendo. Mas Outra coisa que eu acho horrível, se você for olhar, cara, todos os personagens são, tipo, a versão mirim dos pais. Isso é muito idiota. Meu Deus. eu entendo. Ó, ouvintes, não me xingam os dois aqui, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Caguei, cara. Olha só. A gente vai ter a possibilidade de existir uma outra obra pilar na Shonen Jump? Tipo, A Shonen Jump não quer. eu acho que não vai ter mais. Cara, Mas pra não quer por você quê? ter uma obra Por que pilar... Por que não é importante a gente ter um pilar? Não, pra você ter um pilar, você precisa de duas coisas. Você precisa de tempo e popularidade. Sim, A Shonen Jump não tá mais deixando dar tempo. Eles estão fazendo mangás curtos. sim. Então, cara, pra ter outra obra pilar, sinceramente, só se, tipo assim, acabou Hunter x Hunter e o cara fala assim, não, vou fazer outro mangá. A Hunter x Hunter, os caras não sabem nem se vai acabar, sabe? Então, teria que ser uma pegada assim, sabe? Tipo, acabou One Piece, o Oda tira 2 anos de férias e fala assim, não aguento, eu quero fazer um mangá novo. E aí vão deixar ele trabalhar no tempo dele, aí talvez tenha um pilar. Porque, cara, você precisa de tempo. Por quê? Porque um pilar vira pilar porque você se apega. E só se apega se você ficar anos naquilo, cara. Entendi. O One Piece só é o que é porque depois de 500 capítulos... Cara, quem chegou até aqui no One Piece é fanático. Porque a galera que não gostava tanto de One Piece largou no meio. Ele precisou de algum tempo pra ele se consolidar como... Sim, você precisa de tempo pra se consolidar como um pilar. Tá bom. E uma grande história ainda pra ser desenvolvida, né? Não, e tipo, você precisa de tempo pra consolidar o pilar e você tem que ter uma história minimamente boa pra muito boa. Não adianta você ter muito tempo e ter uma história bunda. Tipo Boruto. Mas com a evolução que a gente teve, por exemplo, todos os mangakas herdaram entre muitas aspas assim, os aprendizados dos outros, né? Principalmente até porque muitos foram assistentes de outros e tudo mais, né? E eles aprenderam, olha, o que é importante no mangá e o que não é. Porque eles vão usando como referência e hoje a gente tem a ideia das obras de mangá muito refinado, né? São coisas mais densas, são coisas muito mais, vou falar complexo, mas assim, tem muita mais profundidade nas histórias. Isso não é o suficiente pra ele de cara já emplacar uma obra que pode ser um pilar? Peraí, você tá falando da vontade do mangaka contra a reação do público.
Também, mas olha O público ele não reage com a vontade do mangaka. Cara, o público ele gosta de Isekai, por exemplo, cara, de Light Novel. Você vai falar o quê? Quebrou o argumento, porque assim, eu ia falar, por exemplo, Demon Slayer. Demon Slayer já chegou com uma Demon Slayer demorou pra ele ficar Demorou, popular. ele só ficou assim depois que veio o anime. Não, demorou sim, bastante. Mas ele já veio com uma cultura, ele já veio com, sabe, com as Legal, coisas. Ele criou os Hashiras já com uma ideia de criar escala de poder, sabe? Assim, Legal, Não, tudo bem, isso é world building. Não, mas ele já chegou com tudo pronto pra ele Mas ser o pilar. o Oda também. Não. O Oda. Não, Não, cara, não. O Oda, quando, ele chegou com quase tudo pronto, porque ele já falou até em entrevista. Quando ele fez One Piece, a ideia era o quê? Era o Luffy, ele ia ser um pirata, ele ia explorar e ele ia enfrentar os caras que tinham o panelifo vermelho lá. O Shichibukai? Quem que você tá falando? Não é o Shichibukai, é os reis dos mares, os 4 reis. Vai chegar. Não, Que você tá enfrentando agora? Qual é o quê? Que é o Ruivo. Qual que é o nome Qual? dele? O Zonkous? Não, Não, mas... Ele não tinha definição de ele tinha definição Não, do ele Yonkou. não tinha definido os Chichibukais. O Shichibukais, o que por causa Ele já aconteceu... tinha definido os Yonkou? Sim. Não, eu não acredito nisso. Sim. Não, o que ele não previu foi os Chichibukais. Por causa dos Chichibukais é que o negócio ficou muito grande. Exatamente. Não é Mas possível. a ideia toda sempre foi: ele vai lá, ele vai explorar, ele vai enfrentar os Yonkous e vai chegar no One Piece. Aí ele no meio ele falou assim: existe corsário, né, na história. Vamos botar uns corsários aí. Assim, E aí veio o a Shichibukais. minha impressão é que o One Piece ele surgiu como, obviamente, como um one shot, mas ele não tinha pré-definido de, olha, esse roteiro ele vai ter todo esse, se for de world building, mas de construção de personagem, de construção de poderes, de encontros dos outros personagens, porque é isso que eu acho que já define pro leitor que tá vendo, olha, isso aqui tem potencial de crescimento. O protagonista ele pode ir por aqui, ele vai ter uma não, até chegar beleza. lá. Eu Eu quero concordo. ver da história do personagem até chegar nesse ponto. Eu sabe? concordo com você que toda a parte dos haki não tinha. Não. Isso foi tirado da bunda e ficou pior, na minha opinião, depois que colocaram o haki. Pra explicar como derrotar um log, cara. Senão não dá. Não, cara, é porque... Você derrota um log. Porque assim, ao meu ver, antes do haki, era o quê? Era lutas de criatividade, que super combinava Era com muita o piada Luffy e também, tudo né? mais, e piada. Isso. Chegou o haki e virou... O meu haki é mais forte que o seu, ganhei. Da escala de poder. É, ficou Não. meio... É que antes não tinha tanto isso. Não, O que eu prefiro dizer é o seguinte, é que nem diz o tio lá do Bakuman, lá no Bakuman. Todo mangaka é um apostador. Se o mangá vai dar certo, é uma aposta. Mas, A gente não vai mas hoje- conseguir mas hoje saber a se vai dar certo ou não vai dar certo. Não, Só o público vai sabe definir. Sabe porque eu acho que hoje a gente tem uma base muito maior pra gente saber o que vai dar certo e o que não vai. Cara, teve um monte de mangakas Não, porque a maravilhosos, de geração não é a histórias mesma. boas que acabaram. Cara, ó, eu vou criticar Gachakuta aqui de um jeito que o pessoal vai ficar ofendido, mas olha só, Gachakuta ele tem todos os signos ali dos mangás shonen clássico, sabe? Todos, né? O personagem que ele foi jogado de escanteio, né? Que foi rebaixado e tudo mais, vai ter construção de nível, poder e encontra forma um time ali. Tudo isso já foi mostrado desde o primeiro e segundo capítulo, do primeiro episódio e segundo episódio. Então você já entende, clássico ali, ó. Esse anime, esse mangá anime, ele segue os padrões de outros. Ele vai dar certo. Se fosse Mas assim, seria fácil fazer um mangá, cara. É. E tem Mas, outra pô, coisa. mano, Black Clover saiu E tem o outra anime, coisa tipo, muito importante. Eles têm muitos dados de gerações passadas. A geração nova não é igual à geração passada. Não, Não é, funciona. mas eu sinto que tudo. a maioria dos animes, que se eles seguirem por esse caminho, eles têm uma assertividade muito maior. Então por isso que eu tô te falando, eu acho que o aprendizado deles, eles sabem muito bem o que eles podem hoje tornar um pilar. O problema não é esse. O problema é que fazer um mangá de sucesso não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, Porque- mas você tem uma base muito boa pra você de cara já emplacar um sucesso. Cara, se fosse assim, Beleza. eu fazia uma IA, escreve meu mangá. Eu tenho certeza que ele vai fazer um Battle Shonen. E eu tenho certeza que esse mangá não pode não durar muito, ou pode durar bastante. Pode não durar muito, mas Eu ele acho que não mas dura muito, a assertividade é maior. O que vai definir se ele é um pilar é o longo prazo. Só o longo prazo. Mas como eu falei, Agora, você precisa a de longo Shueisha prazo não quer uma fazer, não quer história esperar esse decente. longo prazo. Mas aí é... Ela não quer esperar longo prazo, porque pode perder receita pra uma outra obra potencialmente que pode Os caras têm gerar. 20 slots de obra, mano. Sabe? Gasta 3 tentando fazer pilares. Vamos gastar tudo numa obra, sendo que a gente podia fazer 3 que dura 3 bastante. pilares. Um pilar. No mínimo. Não, 3, porque você precisa da competição dos pilares pra manter o rolê. Vamos gastar tempo Porque, vamos lá. pra tentar achar 2 potenciais Você pilares. realmente acha que os ou, pilares ou criar 10 obras medianas que seguram a receita. Você realmente acha que os pilares Naruto, One Piece e Bleach teriam sido tão grandes se eles não tivessem competido entre eles?
Eles são um pouquinho de épocas Você tem um bom diferentes. ponto, Entendeu? também. Tipo, eles só são pilares porque eles também estavam competindo entre si. Você tem um bom ponto. Esse é um dos grandes valores tóxicos da Shonen Jump que fazem o mangá de sucesso. Entendeu? Inclusive, era algo que eu queria falar aqui. Eu acho que, assim, o sucesso dos animes e mangás, eu acho uma merda isso, tá? Eu acho que a Shonen Jump, ela tem um ambiente bem tóxico de competitividade. Mas a qualidade que a gente tem hoje nos animes e mangás, e que hoje os mangás, eles são uma grande receita muito acima das obras de quadrinhos norte-americanos e tudo mais, só existe por causa do nível que chegou a indústria dos mangás lá. E, infelizmente, isso só existiu por causa da competitividade, sabe? Sim. O problema da indústria norte-americana é um só. Você tem muito pouco Monopólio. autor, muito pouca história. E a força justamente dos quadrinhos, principalmente japonês, você tem muita história, muito diferente, e o mais importante, você tem história pra todos os públicos. E é refinado. Você concorda comigo que é refinado? Porque eles tiveram que chegar num ponto que, Não. olha, a competição Não, exigia isso. o refinado chega na gente. O que não é refinado não chega na gente. Mas é porque tem muita coisa, Exatamente. Né? Tem muita Com a gente, né? quando Underground, chega na então. gente, já chegou filtrado. É. É que daí você fala assim, filme brasileiro é uma merda. Tem muita gente que acha que filme brasileiro é uma merda e fala que filme argentino é muito bom. Não. Os filmes argentinos chegam na gente já passou por um filtro. Uhum. A gente tá aqui no Brasil, então a gente não tem o filtro. O que sai do Brasil tá filtrado. Uhum. E a mesma coisa. Mangá é a mesma coisa. O que chega na gente já tá filtrado pelo pobre público, porque tem muita história ruim. Tá, mas se eu comparar as histórias que são filtradas, que chegam aqui, as histórias são filtradas dos norte-americanos. Não, mas é que tá. O problema do norte-americano é como eu falei, eles não têm muitos autores. Eles têm até uma quantidade razoável de autor indie, mas mesmo assim não chega a 1/100º de autor indie que porque você a tem. indústria no Japão já tá consolidada. Exatamente. Mas a minha opinião é que isso se dá por causa do nível de competitividade que se gerou através dessas revistas. Eu acho que essa dinâmica é uma merda pro autor. Não. Eu realmente acho. Mas Sim, eu acho que sim. o mangá hoje, ele é muito refinado. Em parte. Eu concordo com você em parte. Porque o principal problema dos quadrinhos norte-americanos é que eles têm IPs muito grandes e eles não deixam sair dessas IPs. É verdade. Entendeu? É verdade. E não acaba. E não aí fica acaba. reciclando. Eles ficam reciclando. Isso é uma merda. Superman reciclou reviveu 1 milhão de vezes. E isso é uma merda, porque você vai ninguém pegar mais o liga. cara novo e falar assim, vou começar a ler aqui pelo Superman, mas tem 80 anos de Superman. Era melhor que essas obras tivessem acabado e tivesse começado vindo novas. outras, exatamente. Isso Ou eu concordo então, 100%, tipo, acabou, espera uns 5 anos, faz outro, um reboot, sabe? Tá, isso eu concordo com você. Você entendeu? Concordo É com você. uma junção de fatores. É. Que é o contrário do mangá. O mangá é tipo, o autor faz, termina. Show. Terminou, acabou. Vamos fazer outra coisa. Bom, o ponto é, a Shonen Jump, ela é a maior revista de mangás, ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje é a maior. E a mais relevante, tá? Porque as principais obras que a gente tem ainda hoje em dia vêm de lá. A maioria, tá? Agora tá muito mais disperso entre outras. É o que tem maior revistas, vendas. né? Mas Sim. a maior É o que tem maior vendas. Aí eu vou perguntar, qual que é o futuro da Shonen Jump? Sinceramente, eu acho que o futuro da Shonen Jump é diminuir e a gente começar a ver muita história em quadrinho vindo da China e da Coreia. Ah, mas eu não tenho dúvida que a competição Entendeu? tá muito grande agora. Porque vai engolir, porque, cara... Mas aí não vai perder espaço pra originalidade? O quê? Com isso, porque assim... Então, se fosse só a China, eu diria que sim, porque a China ela tem um controle pesado de soft power, a Coreia é mais livre, então nem tanto. Não só isso, mas também além do espaço pra geração mesmo de histórias, porque é produção em massa, sabe? Gera história por contas de IA, assim, e a gente vai... Não, mas geração de... Mas é que tá, isso... Aí vai ser o problema vai ser outro. Porque a pessoa que vai fazer uma boa história, ela vai fazer uma boa história independente. O problema vai ser achar. Só que se a história realmente for boa, a chance dela furar é maior. Então, o problema vai ser garipar essas histórias boas. Então, a Shonen Jump tá fadada A diminuir. Ela não vai acabar. Ela vai diminuir, a não ser que aconteça alguma coisa muito louca no Japão e eles consigam retomar um soft power que eles estão perdendo. E o poder hoje, a Shonen Jump já perdeu força pra Webtoon e pra outras obras que são publicadas. Já perdeu força pra Webtoon, já perdeu força até pra outras revistas. Os manhwa que são publicados digitalmente. Exatamente. Um dos maiores problemas da Shonen Jump é o que tá acontecendo dentro do Japão. Natalidade baixa, o custo de vida alto. Então, assim, ele focar só no público japonês, ele não vai ter uma sobrevida muito grande. A não ser que ele vá focar pro público exterior, cara.
lança foca bastante na Manga Plus ali e traz alguma grana em cima e dá um jeito de criar novas histórias focadas no público exterior. Concordo. É que assim, o mangá, o mercado japonês, ele tem uma... O Japão, de forma geral, ele tem uma especificidade muito curiosa no jeito dele funciona. Que, por exemplo, eu lembro que em 2015 já existia Netflix. Isso. Netflix já era grande. A medida pra eles saberem se um anime foi bem ou não era a quantidade de DVDs que vendia, ou Blu-rays. Ainda é, cara. Eu não sei se ainda é hoje. Acho que ainda é. No Japão, eu não coloco a mão, mas eu acho que quantidade pode de ser. faxes são enviados pra Shonen Jump, Exatamente. Eles ainda fazem a cartinha ali do toque, cara. Entendeu? Então eles Pô. têm esse problema porque, tipo, ao mesmo tempo que eles têm uma tecnologia fodida, que eles têm uma tecnologia bem alta e muita coisa lá, cara, lá tem robô fazendo entrega. sabe? Aham. Eles têm coisas idiotas que vêm do... Cara, que vem da época dos samurais. Não, eu entendi. Da época Sengoku, como que é, por exemplo, o endereço. Sabe como funciona o código postal de japonês? Cara, você tem a cidade. Aí o primeiro bairro é o 1. Aí a primeira casa que for construída naquele bairro é a casa 1. Então você vai Pode assim... ter várias casas dentro de um distrito. Não, o distrito é o distrito 1, aí você tem a quadra 1 e a casa 1. Aham. Só que se a casa 1 tá aqui e a segunda casa foi construída do outro lado, a casa 2 é lá. Aham. E aí vai fazendo um círculo meio desordenado. Então, até pra você achar endereço... Por que você acha... Por que tem nome da casa... Tipo, a casa Nome da família, né? Por quê? Porque não funciona o sistema Não, eu de sei. endereço Não, eu deles. sei, os caras da NHK vai bater de porta em porta lá pra pedir dinheiro. É, cara, é O bizarro. bagulho é estatal, sabe? Eu entendo que o Japão é burocrático. Eles precisam dar uma modernizada em algumas coisas urgentes. Mas olha só, a indústria de mangás e animes ainda tá muito consolidada no Japão porque eles criaram essa indústria praticamente, então até, por exemplo, a produção tem que ser lá, certo? Às vezes, cara, eles só pensam no público japonês. É, A produção maior parte. só focada no público japonês, não no exterior. Mas a Shonen Jump é isso, ela vai perder espaço pra digital. Cara, Vai se ela não se espaço pra modernizar, digital e a população já tá diminuindo, retraindo e não tem como comprar as coisas. É uma pena, sabe? Porque, assim, a Shonen Jump vai completar 60 anos. Aham. Daqui 2 anos, né? E por conta disso, assim, eu fico imaginando, pô, quantas gerações ela não afetou? Quantas gerações, sabe? Pô, Shonen Jump já passou de neto pra pai, sabe? Sim. De neto pra pai. De neto. De avô pra neto. Porque não é só, tipo, de pai pra filho. Mano, talvez até mais. Sabe? São 60 anos, quase 60 coisa anos. pra caramba. É, mas acho que vai durar até 100 anos? Não vai. Cara, tudo tem um fim. É, Não, tudo eu acaba. Eu entendo. Mas assim, eu acho muito bonita a trajetória da Shonen Jump, sabe? Eu acho que eu, como fã de mangás e animes, claro, a Shonen Jump impactou mesmo eu nunca tendo lido ela, sabe? Ela me impactou. Eu acho que a história dos mangás tá muito vinculada a ela, e eu acho que tudo que a gente tem hoje da indústria dos animes e mangás tá vinculado a ela. Ela é a origem de tudo, querendo ou não, sabe? É o que mais Principal. vende, né? Novamente. É a principal origem de tudo, eu acho. É uma das principais. Dá pra falar que sim. Porque, assim, Não vou ser por conta chato. do sucesso de algumas obras delas, surgiram outras, né? Sim, sim. E aí, em outras revistas, e a competição e etc, sabe? Então, por isso que eu... Antigamente sim, né? A gente quis trazer um pouco da perspectiva do que é a Shonen Jump, né? Da história dela, né? Do impacto cultural dela, né? E até como é que ela funciona um pouco, porque, de novo, ela é uma das coisas mais importantes da indústria dos mangás até hoje. Mas a gente quer saber de você, ouvinte, né? O que você conhece da Shonen Jump, né? Quais obras você chegou a ler da Shonen Jump? Se você chegou a ver alguma obra cancelada, das obras canceladas, qual que você mais ficou chateado, né? Qual que você acha que não merecia, né? E tudo mais. Comente nas abas de comentários do YouTube e do Spotify, tá? Também não deixe de apertar o joinha do YouTube, tá? Se você tá vendo pelo YouTube ou no Spotify. Bora na página do podcast, dê 5 estrelas pra gente, que isso é muito importante, tá bom? É isso, até a próxima. Tchau. Valeu.